Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, que grande vitória do Flamengo ontem, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, é isso mesmo, segue o líder, a tendência é abrir, hein? Flamengo olha finalmente para o mercado sul-americano e tem interesse em destaque do Atlético Nacional. Realmente, o cara jogou demais na partida contra o Internacional, apesar da derrota. E jogador algoz do Flamengo também, que foi algoz do Flamengo no ano passado pelo Peñarol. É isso aí. Acho que muitos vão lembrar dele. Bom jogador também. E nós vamos explicar. Alguns jogadores do Flamengo estarão de saída neste meio do ano. Uma reformulação no elenco. O Boto começa a colocar o dedo no elenco do Flamengo e mover as peças da maneira que ele entende. O Flamengo vai ter reformulação. A gente já havia dito a vocês que o Everton Cebolinha deve sair do Flamengo no meio do ano. Outro que pode deixar o Flamengo é Michael. O Flamengo aguarda propostas por Michael. O Flamengo pretende mudar os pontas, os jogadores de lado do campo, e nós vamos explicar aqui para vocês nesse momento no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir a vocês para que deixem o like. Tá feliz com a vitória do Mengão? Tá feliz com segue o líder? Então mete o dedo no like, clique no botão vermelho inscrito inscreva-se no nosso canal agora. Acione o sininho da notificação e vem com a gente. Afinal de contas, o Mengão é líder do Brasileirão. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Sobe, drone, apura tudo pra gente. Galera, o Flamengo conquistou ontem uma grande vitória. E se os jogadores precisavam dar né, uma resposta para o torcedor diante da vergonha que foi na última quarta-feira, na estreia no Maracanã pela Libertadores da América, estreia em casa, né? Essa resposta foi dada, e muito bem dada. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo já jogou 144 vezes contra Inter e Grêmio, né? O Flamengo jogou 144 vezes em Porto Alegre. E o Flamengo só obteve 19 vitórias. Gente, vamos lá. 144 jogos, 19 vitórias ao longo da história. Quer dizer, historicamente é difícil ganhar lá. Ultimamente o Flamengo tem ganho. O recorte, né? Se você pegar um recorte mais curto, tem dado Flamengo. Mas o histórico mostra que não é fácil. Então, o Flamengo conquistou uma vitória fora de casa, uma vitória interessante, porque o Flamengo jogou 2 jogos fora de casa seguida e ganhou os 2, apesar de ter tropeçado no Internacional na estreia no Maracanã. Está na hora do Flamengo voltar a se impor dentro de casa. Isso, inclusive, é uma das perguntas que eu vou fazer ao Felipe Luiz. Os 2 jogos do Maracanã que o Flamengo fez até agora, desde que a temporada começou de verdade, para valer Brasileiro e Libertadores, o Flamengo empatou um e perdeu o outro. Vamos ver quarta-feira contra o Juventude como vai ser. E aí, cara, eu destaco o seguinte: como é bom ter De La Cruz e Arrascaeta em alto nível. Eu costumo dizer, eu tenho dito algumas vezes para vocês que o Flamengo precisa de meias. E precisa de meias, porque esses 2 jogadores, se você colocar eles para jogar quarta e domingo, e agora até o final do ano é quarta e domingo, eles não vão render. Eles vão ou se lesionar ou então não vão jogar naquele nível que nós vimos na partida de ontem. Então é preciso, o Jorginho está chegando e o Flamengo indo atrás de outros meias, observando de perto a situação do Paquetá, essa situação do Andrés aí que não está muito clara, né? Dizem que não vem, outros dizem que o jogador tem muito interesse, dizem não, isso a gente tem certeza, que o jogador quer muito vir para o Flamengo,
o José Botto entende que ele não é um camisa 10 para substituir o Arrascaeta, que seria um plus, né? Seria um jogador para elevar o nível do elenco, mas precisa de um jogador com as características do Arrascaeta, e o Flamengo mapeia o mercado para poder achar esse jogador, né? 2 nomes despontam como jogadores favoritos para vir para o Flamengo nessa função, que é o Enciso, que joga a Premier League, e também, se não me engano, é no Ipton Town, né? Que ele joga, vai ser rebaixado, né? Embora tenha dado uma melhorada a esse clube, mas não tem mais jeito, vai cair. E o outro é o Ezequiel Barco, que jogou no River Plate recentemente, também trata-se de um grande jogador, está jogando, se eu não me engano, na Rússia. Então, assim, são 2 jogadores que, olha, vale a pena o Flamengo observar e tentar, sim, a contratação de um dos 2. Esses são os 2 nomes que eu sei. Eu tenho escutado falar outros nomes também, mas, assim, as pessoas que a gente conhece, que a gente procura saber e pergunta, citam esses 2. Eu vou na linha das minhas fontes, das informações que eu tenho. E aí, hoje surgiram mais 2 nomes. Um deles, dito pelo próprio Mauro César Pereira. O Mauro César Pereira, ele confirma primeiro a informação que nós demos ao longo da semana de que Everton Cebolinha deve ser negociado, né, no meio do ano. O jogador teve proposta para sair do Flamengo no início do ano, o Flamengo acabou segurando, até porque não tinha dinheiro para poder contratar e queria manter o jogador. E o jogador, se voltar a ter uma nova proposta, deve ser negociado. Por quê? Porque ele só tem mais 1 ano e alguns meses de contrato. Já no mês de janeiro, ele poderá assinar um pré-contrato e sair de graça. Ele que custou uma baba para o Flamengo. Então o Flamengo não fará nenhum esforço para manter o Cebolinha e buscará outras opções no mercado, já que o próprio José Botto não está satisfeito com a performance do Cebolinha e do próprio Michael. Michael é outro jogador que chegou recentemente, mas também não agrada, embora seja um jogador que o perfil dele é um perfil que o Flamengo busca no mercado, que é jogador de quebrar linhas de marcação, do drible, ele não tem agradado. Então, se vier uma proposta para o Michael, também deve deixar o Flamengo. E o Flamengo avalia outras possibilidades. Trouxemos a informação do Roger Guedes, que é uma das possibilidades de chegada para o Flamengo. O Flamengo sempre busca 3 nomes por posição, então ele é uma das 3. Né? Um jogador que é versátil, que joga em várias posições, ele cai pelo lado, joga pelo canto, ele ataca o espaço. Lembra que a entrevista do Felipe Luiz ontem, que o Felipe Luiz disse que o jogo dele é baseado em jogadores que atacam o espaço. Ele gosta de jogadores que vêm de trás e atacam o espaço. Ele procura atrair em alguns momentos o adversário, faz uma determinada linha alta e o jogador se infiltra atacando o espaço, e aí, com a qualidade que nós temos de jogadores de meio campo, a bola vai chegar redondinha para esse jogador. E é a característica do Roger Guedes, né? Roger Guedes já tinha sido um pedido do Felipe Luiz para a diretoria anterior, e a coisa, como a diretoria não ganhou as eleições, ficou a coisa sem parada, né? O Flamengo não tinha condições, a diretoria nova não quis contratar no início do ano, quis avaliar os caixas primeiro, e agora parece que o Felipe Luiz já convenceu o José Botto que trata-se de um grande jogador. Mas não é do Roger Guedes que eu vim falar aqui, até porque já tinha falado no vídeo anterior. É justamente de um jogador que hoje, inclusive, o Mauro César Pereira destacou que o Flamengo observa no mercado, um jogador que realmente, esse jogo eu assisti, cara, Internacional, jogando contra o Atlético Nacional, um resultado extremamente mentiroso. Se você olhar 3-0 Inter, você vai falar assim, caramba, o Inter amassou o Atlético Nacional. Não foi o que aconteceu durante o jogo. O Atlético Nacional, na minha opinião, inclusive, jogou melhor no primeiro tempo do que o Inter, e muito por conta do destaque da equipe. O destaque da equipe do Atlético Nacional chama-se Marino Inestrosa. É um jogador de 22 anos, jovem, colombiano. O jogador não tem passagem pela seleção colombiana
e tem contrato com o Atlético Nacional até final de 2027. O valor de mercado dele é de 4 milhões de euros e ele atua como ponta direita, mas aquele ponta que fecha bem, que sabe dar profundidade, que fecha também. O jogador é comparado, inclusive, ao John Arias, meia do Fluminense. Nesse momento, jogando pelo Atlético Nacional, ele tem 10 jogos, 2 gols e 2 assistências. Eu queria saber se você conhece o Marino Inestrosa, se tem acompanhado os jogos do Atlético Nacional. Não é fácil contratar jogadores do Atlético Nacional, não. Os caras têm um investidor forte lá, né, que injeta grana, mas o Flamengo já conseguiu uma vez. Vocês vão lembrar do jogador Berrio, que o Flamengo contratou, né, até teve que pagar caro e trouxe de lá. As características do Berrio e do Marino Inestrosa são completamente diferentes, né? O Marino tem muito mais habilidade, é um jogador que é muito bom no passe, mas ele é muito bom no contra um, no drible, na velocidade, enfim. Esse é um jogador que o Flamengo está de olho, tem interesse na contratação, segundo o Mauro César Pereira. Outro jogador, esse já é um daqueles 3 que podem ser contratados para a vaga do Arrascaeta, né, ou para dividir com o Arrascaeta. O Flamengo tem 2 no mercado internacional. Quando eu digo internacional, eu me refiro à Europa, né, até porque também jogar no Uruguai seria internacional. No mercado europeu, melhor dizendo, como a gente falou aqui do Barco e também do jogador do Ipton Tal. Esse jogador aqui, ele é bem conhecido no futebol brasileiro. Ele já passou pelo Fluminense e ele é destaque no Peñarol e foi algoz do Flamengo no ano passado. É o Léo Fernandes. Léo Fernandes é jogador, inclusive, que tem sido convocado pela seleção uruguaia. Ele tem 5 jogos pela seleção uruguaia e já fez 4 gols. É um meio ofensivo, joga exatamente na função do De Arrascaeta como meia armador. Ele cai muito para um lado direito, pelo lado esquerdo, ele joga dos 2 lados. Nesse momento, ele tem 11 jogos, 2 gols e 2 assistências também. Curioso, né? Os números são até parecidos com o do Marino Inestrosa. E Léo Fernandes interessa ao Flamengo. O Flamengo tem interesse nesse uruguaio e o Flamengo, que já é uma legião de jogadores uruguaios, né? É curioso, tem interesse em mais um uruguaio. Então, fica aí olho aberto, porque podemos ter alguns jogadores chegando no Flamengo. É bom só pensar o seguinte: o Flamengo tem limite de estrangeiros. Por isso que a gente traz o nome do Roger Guedes como uma grande alternativa, porque todos os jogadores que eu citei aqui que o Flamengo observa, né, vamos botar, o Flamengo sempre tem 3 jogadores por posição. Praticamente todos eles são estrangeiros. E o Flamengo tem uma penca de jogadores estrangeiros. Não vai trazer todos os estrangeiros. Então, por isso, eu vejo com bons olhos e com grandes possibilidades a questão do Roger Guedes. Mas nós vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Porque até mesmo a torcida do Flamengo, quando a gente fala em contratação de jogador A, B ou C, sempre cita algum jogador estrangeiro. E esquece que o Flamengo tem muitos estrangeiros no elenco e os que estão sendo observados, muitos deles também, né, são estrangeiros. Então, isso é um detalhe interessante, importante a ser visto. Foi motivo de críticas ontem na transmissão do jogo do Flamengo pelo Galvão Bueno, né, que criticou, dizendo que o Flamengo tem inúmeros estrangeiros, tem momentos que tem 7 dentro do campo, 6 ou 7 dentro do campo e tal. Enfim, e tem um limite, né, imposto pela CBF e em jogos da Conmebol Libertadores. Então, é bom o Flamengo ficar de olho nisso também na hora de contratar, que senão contrata um jogador que não poderá ser relacionado para jogos, principalmente, aliás, Libertadores não, mas principalmente da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O que vocês acham desses nomes todos citados? Acha que algum deles faz sentido o Flamengo buscar e contratar efetivamente? Ou você buscaria algum outro nome? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e vem debater com a gente mais tarde, 21 horas, nossa live
onde traremos todos esses nomes e falaremos também da grande atuação do Flamengo no dia de ontem. Flamengo, líder do campeonato, segue o líder. Um grande abraço, saudações rubro-negras.